Amém, igreja? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Oséias, capítulo de número 5, versículo 15 e depois 6, do 1 ao 3, tá, Senhor, na sequência. Oséias capítulo 5, versículo 15, o último versículo. Que bênção, né, gente? Que momento nós tivemos com Deus até agora, né? Que graça de Deus, que glória, que Deus abençoe esse grupo de louvor que aprendeu direitinho, como ensinei. Fico tão feliz de ver quando a gente ensina as coisas dão certo assim, tudo direitinho. Que bênção, que bênção. Quem encontrou, diga amém. Amém. Assim nos diz a palavra de Deus. Irei, é Deus falando, tá? Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: vinde e tornaremos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Versículo 2: depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará, e viveremos diante dele. Oséias então 6,3: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e Ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Amém? Amém, igreja? Pensa numa palavra poderosa, de um tempo assim profético, que está acontecendo aqui. Um cenário onde Oséias, profeta de Deus, ele está tendo um tempo com Deus ali. E essa narrativa, ela está falando a respeito de uma resposta daquilo que Deus estava falando então com Oséias. Oséias, como nós conhecemos bem a história, né, para refletir, tal qual Cristo e igreja, o ser humano então para mostrar a vergonha do povo, dos distanciamentos em que o povo estava, vivendo longe dos caminhos de Deus. Casa com uma mulher, então uma prostituta, e ali estava diante aos olhos do povo naquele tempo, né, mostrando a vergonha, como aquele casamento em que um homem fiel, um homem de Deus, ele vivia debaixo de uma retidão a Deus, mas a mulher, tal qual era a atitude do povo, era uma mulher que ela se rendia aos prazeres da carne. Você conhece bem a história, mas só para te introduzir dentro dela, a Bíblia vai dizer então que Oséias, ele nesse relacionamento de tempo em tempo, ele buscava ela no prostíbulo, trazia para dentro de casa, e ali ele gerava tudo aquilo que um homem deveria gerar, todo cuidado, proteção. Ele exercia o seu lugar de homem junto daquela mulher. Em determinados momentos, a Bíblia diz então que ela saía de casa e novamente voltava ao prostíbulo. E aí ia Oséias de novo, a Bíblia diz: vai, Anya, e busca novamente. E Oséias, assim por algumas vezes, exatamente como Deus ordenara, assim Oséias fazia. E a Bíblia então vai dizer que num desses determinados momentos, a Bíblia então relata que Oséias, orando a Deus, o Senhor traz a explicação do cenário daquilo que estava acontecendo naquele momento. E nesse momento de indagação de Oséias, homem de Deus, temente a Deus, a Bíblia vai dizer então que esse homem questiona a Deus o porquê que muitas coisas estavam acontecendo. E aí Deus vem e revela o coração de Deus ao profeta Oséias. E se nós formos nos deter em alguns detalhes, pensa isso, virar um pouquinho para cá. Um homem de Deus ter a chance e a oportunidade de falar com o próprio Deus, de ouvir uma instrução. Sabe que se nós fôssemos ter essa mesma oportunidade, embora nós não deixamos de tê-la de jeito, de forma diferente,
nós dobramos os joelhos, e é claro que vem o Espírito Santo, e ele gera algo dentro de cada um de nós. Todas as vezes que nós estamos alinhados ao coração de Deus, ou que estamos com muita fome, ou que estamos com muita sede, e nós chegamos até Deus, a gente dobra os joelhos, a gente começa a chorar, a gente começa a ter aquele nível de relacionamento, vem a palavra de Deus, ela entra no nosso coração, a gente se joga, a gente está diante de Deus, não se preocupa com mais nada quando estamos no lugar chamado lugar secreto, porque é um tempo de relacionamento, um tempo de comunhão, é um tempo que nós estamos diante da presença do nosso Pai, hein? Mas Oséias era diferente. Nesse tempo, a Bíblia vai falar que esses profetas, eles chegavam diante de Deus, e eles oravam, e alguns tinham algumas partes assim, que as suas movimentações levavam eles a lugares altos, geralmente eles iam aos montes, eles eram homens consagrados. Baixou aqui para mim o retorno, senão eu vou começar a gritar somente um pouquinho, obrigado. E esses homens separados por Deus, eram homens consagrados, eles carregavam uma mensagem que a cada lugar, a cada ambiente que eles andavam, as pessoas reconheciam como homem de Deus, como um profeta, aquele que carrega a palavra, aquele que carrega a presença de Deus. E é nesses contextos então que Deus pega esse homem, Oséias, e ele vai ter esse tempo de oração, de devoção a Deus, que nós estamos lendo e abordando agora no capítulo 5, 3, 4, 5, né? E um pouco do 6, desse contexto que eu estou vos falando. E a Bíblia então vai dizer que nesse momento, que depois que Oséias, ele ora a Deus, e ele busca a Deus, uma palavra que identificasse o porquê que o povo estava sofrendo dentro daquele contexto. E aí vem o próprio Deus e encaixa, fazendo sentido o cenário daquilo que o povo estava vivendo. Um povo que estava debaixo de promiscuidade, de pecados. Um tempo de um povo que estavam distante do coração de Deus, estavam desragados da presença de Deus, estavam distantes dos princípios, tudo aquilo que a palavra, tudo aquilo que as pessoas, os homens que vieram antes deles tinham gerado sobre a vida e sobre o povo, os 10 mandamentos inclusive, eles tinham já abandonado. Era como se Deus estivesse dizendo: eu tenho que causar algo para que eles, em algum momento das suas vidas, eles possam ser despertados. E aí nós vamos nos deter em alguns detalhes do que a palavra está nos trazendo nessa noite. No versículo de número 15, o próprio Deus então está falando para Oséias, uma resposta de oração, dizendo: irei e voltarei para o meu lugar. Deus diz: eu vou me retirar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando eles, olha só, gente, vocês precisam, quando vocês lerem a palavra, vocês precisam entrar para dentro de um contexto. Cada palavra, cada vírgula, cada momento em que o texto, a narrativa, ela está nos sugerindo um tempo de uma parada, inclusive. A vírgula, ela está dizendo: você precisa se deter debaixo de um contexto daquilo que de fato está acontecendo. Existem descrições preciosas em que a Bíblia está nos narrando, e nós precisamos, para ter um entendimento, porque senão vem, a Bíblia fala, né, que em alguns momentos, como uma semente, vem o maligno e rouba. Você está escutando, mas acaba não estando entendendo o que está sendo comunicado. E olha só o que está exatamente sendo falado aqui. Deus está dizendo que Ele vai se retirar. Oséias, eu vou me retirar. Eu quero gerar dentro do meu povo, dentro desse povo meu escolhido, em que alguns sinais que tu vinha vivendo como um profeta, de uma palavra encarnada, como uma palavra viva sendo pregada, eles não estão olhando para você, eles não estão atentando às suas palavras. Você está gerando palavras e direções em meu nome para a vida de cada um do meu povo, e mesmo assim não se torna o suficiente. E olha o que Deus diz: então eu me volto, eu retorno ao meu lugar. Era Deus dizendo: eu me retiro. Nesse momento eu preciso gerar algo até que eles entendam o que está acontecendo, porque eles não param de ter uma vida promíscua, eles não param de viver debaixo do pecado, eles não param de ficar costeando a dois senhores, eles não param, eles não se decidem se eles querem me servir, eles não se decidem se eles querem viver no mundo, eles não
não se decidem se eles querem ser uma vida jogada ao lamaçal de pecado. E ainda que, escute isso, é uma palavra para o meu povo. É um povo em que Deus está dizendo: eles me pertencem, mas as suas práticas, as suas escolhas e as suas decisões têm levado eles para andar distante de mim. E aí Deus está dizendo, como um termômetro do que está acontecendo agora, Deus diz para Oséias: Oséias, eu vou ter que me retirar. Então é nesse momento então que Oséias começa a escutar Deus falando com ele, dizendo: eu voltarei para o meu lugar, porque eles precisam reconhecer as suas culpas e busquem a minha face. Agora entenda isso, Deus está chamando um tempo de despertamento daquele povo. Quem está comigo, diga amém. Porque os sinais estão acontecendo, as profecias, as palavras, os profetas estão se manifestando, e mesmo assim parece que não causa dentro do povo de Deus um senso de mudança de vida. Porque o que dá a entender, olhando essa narrativa, é que parece que o ser humano ele precisa ser incentivado a ter uma movimentação diferente. Dá a tendência a nós, olhando para as nossas vidas, começando por mim aqui nessa noite, quando nós vamos orar, eu não sei você, mas geralmente, quando nós estamos debaixo de luta, quando estamos debaixo de guerra, quando estamos debaixo de situações de afronta, de preocupação, de enfermidades, é questão profissional, amizades, desilusões e aí por diante, a nossa tendência é nós entrarmos num lugar onde nós falamos lugar secreto, que muitas vezes mais parece lugar de esconderijo. E eu estou falando isso agora já relatando o que está no meu coração nesses dias, porque esses últimos dias eu tenho sido pego por Deus, e eu tenho pedido inclusive para minha esposa me ajude em alguns lugares e cenários, porque eu sinto que eu estou me perdendo em alguns lugares, porque as minhas orações nesses últimos dias, escute isso, a gente, por entender algumas coisas, a gente tem o costume de falar, e é muito lindo falar, mas eu notei que as minhas orações é para chegar num lugar de relacionamento, mas eu não passo de um pedinte. Nesses últimos dias eu me vi emaranhado de situações e circunstâncias. Escute, pode ser que isso faça sentido para você. E todas as vezes que eu dobro o joelho, não tem sido para estar com Cristo. Eu tenho me sentido, nesses últimos dias da minha vida, um consumidor daquilo que Deus pode ser para a minha vida. Jamais eu vou olhar para Deus e dizer com as minhas palavras: Deus tem que fazer isso, Deus tem que me abençoar, eu sou pastor, eu não sei o que, eu discipulo pessoas, eu abri mão da minha vida para viver o propósito de Deus. Jamais, jamais. Mas por entre linhas eu não tenho deixado de fazer. E sabe quando isso acontece? Quando e agora eu quero que você se reavalie nessa noite. Qual foi a última vez que você dobrou o joelho para adorar a Deus, para glorificar a Deus, para falar palavras que enaltecessem o nome de Deus? Qual foi a última vez que você dobrou o joelho para dizer: Jesus, eu quero só estar contigo? Qual foi a última vez que você dobrou o joelho para dizer: a única coisa que eu quero, Jesus, é poder te abraçar, eu quero poder te cheirar, eu quero poder sentir a brisa do teu Espírito, eu quero passar minutos, horas diante da tua presença só para dizer o quanto que eu te amo? É muito provável, se você não está nesse lugar, que você está se identificando com isso que eu estou falando nessa noite. Ainda que não seja pecado, porque a Bíblia diz: pedi e recebeis. O Senhor também nos leva a ter um nível de entendimento que é necessário. Deus é Pai, amém, igreja? E todo pai tem o desejo e o prazer de abençoar a vida de qualquer filho, sim ou não? Então é de Deus. Só que o que eu estou querendo levar nessa noite, uma mensagem ao seu coração, que nesse momento, pelo menos eu posso falar de mim, e isso eu posso, porque é sobre mim mesmo. As minhas orações, eu estou olhando e analisando, eu não passo de um homem pedinte. E sabe quando eu disse isso? Por quê? Porque eu tenho uma bengala que me ampara. Porque a minha oração de pedinte, ela é boa, sabe por quê? Eu
eu oro por cada um de vocês. Eu dobro o joelho e eu estou lá dizendo: abençoe a Monique e o Lucas, abençoe os ministérios, abençoe cada irmão. Não vou ficar falando assim, parece que eu oro por um, eu oro por outro, eu oro por todos. E naquele momento que eu estou orando de intercessão, eu começo a orar pelos projetos. Senhor, abençoa os projetos da igreja, abençoa os irmãos, Senhor, abençoa os casamentos, abençoa a paternidade, abençoa os filhos, que eles honram seus pais. E talvez você está dizendo: pastor, eu não estou te entendendo, aonde está o mal nisso? Não existe mal nenhum. O grande problema que se equivale a partir disso, eu falando de mim, que talvez comece a fazer sentido para a sua vida, é que Deus não consegue encontrar um momento sequer de louvor e adoração e rendição de cada um de nós, porque todos nós temos necessidade, sim, temos, todos nós precisamos deixá-las conhecidas a Deus, com certeza, mas nós não conseguimos viver o outro lado da moeda, que a gente diz que é o mais importante. Todos nós entendemos que o lugar mais importante da vida do ser humano, do cristão e do crente, é o lugar de oração, lugar secreto, sim ou não? E como é que nós estamos nos comportando nesse momento? Eu fui pegado por dentro por Deus nesses dias, porque o Espírito Santo falou: Marcelo, todas as vezes que tu chega diante de mim é para pedir algo, eu não consigo me lembrar de uma oração de adoração que tu tem feito para glorificar o meu nome. E eu me constrangi, porque eu me identifiquei, eu sou exatamente esse cara, que eu só sei te pedir: Jesus, abençoa a minha casa, abençoa o meu casamento, abençoa a empresa, abençoa a igreja. A minha oração é só para pedir algo para Deus. Eu não consigo, eu me senti um consumidor do Evangelho. Eu me senti como um homem que só quer algo da parte de Deus, mas eu não consegui me ver entregando algo, porque eu não consegui naquele momento. Parece que é tanta coisa para fazer, e fazer tanta coisa, que eu não conseguia me ver como um lugar de adoração e rendição. Quem está me entendendo, levante sua mão e diga glória a Deus. E são nesses momentos que, quando nós lemos a palavra, como um dia já me perguntaram: pastor, como é que tu encontra uma palavra para pregar no domingo? Eu disse: a primeira palavra que eu encontro não é para pregar no domingo. Não, pastor, não. Como é que tu faz? Eu leio a Bíblia, procuro ter níveis de estudo da Bíblia, daquilo que Deus está me pregando. Eu sou pregado pela palavra de Deus, e depois eu reparto para a igreja. Vocês estão entendendo? Porque às vezes a falsa religião, ela quer ilustrar como se muitas vezes os pastores são homens extraterrestres. Eles estão pregando, e às vezes são palavras inclusive duras, e parece que é uma palavra a ser pregada à igreja, mas ele não, ele está fora. É um contexto de algo em que ele está alinhado. Ele veio de Marte, desceu com uma espaçonave e chegou na igreja e prega, e depois ele entra na espaçonave e volta de novo para Marte, porque ele é um homem sobrenatural. Não. Antes de tu exercer a função na qual eu sou pastor, eu sou pai, sou marido, sou empresário, sou amigo e tantas outras coisas, creia que boas também. E nesse momento eu também enfrento as mesmas lutas, as mesmas dificuldades, exatamente como você, inúmeras vezes. Às vezes num dia eu também penso em largar, e agora rasgando as vestes para que não haja condenação do inferno sobre mim. Inúmeras vezes eu já quis desistir de estar aqui. Foram inúmeras e não poucas as vezes que eu disse: Senhor, eu entrego essa igreja nas tuas mãos. E Deus estava dizendo: só sofreu porque tu nunca me entregou, porque a igreja é minha. Mas eu queria, porque sabe, aqui dentro de mim, eu querendo avançar, eu querendo progredir. Sabe quando está esperando uma notícia boa de alguém e todo mundo te procura, sabe, talvez você não saiba, só vem mensagem, só vem WhatsApp para resolver problema, só vem mensagem de ajeitar, só vem mensagem de problema, de luto, de guerra. E naquele momento assim eu chego diante de Deus: Senhor, a igreja é tua, essas pessoas são tu, eu não aguento mais. Quem gosta de crente é Jesus. Vocês me perdoem, igreja? Vocês me perdoem, igreja? Vocês me perdoem, igreja? Sim, dá para melhorar. E eu não estou me queixando, estou falando da minha realidade como ser humano. Só que pensa se eu faço isso.
Depois eu dobro o joelho, começo a chorar, me agarro com Deus. Ele diz: se tu é macho, desce aqui embaixo. E Deus desce. E Deus me pega por dentro. Então, nesses momentos de palavra, de estudos, exatamente é isso que eu estou entendendo que Deus está dizendo. Então, isso para mim serve como um termômetro daquilo que Deus está querendo comunicar. Por isso, você está entendendo o que está acontecendo aqui no reino espiritual. Você está pegando essa palavra do seu espírito. Nesse momento começa a fazer sentido a sua vida nesse lugar. Porque há uma comunicação em que Deus está dizendo por que muitas vezes o ser humano ele não rompe. Por que muitas vezes o ser humano não encontra esse lugar de relacionamento? Porque na sua ótica, na sua visão, ele está desalinhado à palavra e à vontade de Deus. E todo homem desalinhado provoca em Deus uma atitude para que o homem novamente abra os seus olhos e ele retorne ao coração de Deus. Novamente ele venha se alinhar com aquilo que as Escrituras, que é a própria vontade de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então, por isso, vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui. Não está acontecendo algo injusto. É Deus dizendo: eu amo esse povo, Oséias. Esse povo me pertence, porém eles estão andando com as suas práticas distante de mim. E eles estão provocando em mim, por amor a eles, que eu me retire do seu meio. E a partir desse momento, eles se acordem e eles me busquem a minha face. E eles estando em angústia, olha só o que leva. O que Deus está dizendo, Oséias está trazendo nessa escrita, dizendo: olha o impacto que gera na vida do homem. Talvez por isso que às vezes você anda angustiado. Talvez por isso que você está dizendo às vezes que você quer largar tudo. Talvez por isso você diz: eu não aguento mais, eu quero fugir. Aquela velha expressão, vontade de botar a mochila nas costas e fugir para o meio do mato, como se fosse resolver, depois vai ter que voltar, e com fome. Quem nunca tira essa primeira pedra? Porque nós estamos dizendo: eu estou num lugar onde eu me sinto tão perdido, que o meu desejo é fugir dessa realidade. É você olhar e dizer: esse casamento está me prejudicando, eu vou fugir. Esse trabalho está me prejudicando, eu não aguento mais esse patrão, eu não aguento mais estar nesse lugar, eu quero fugir. Eu não aguento mais esse cenário, eu não aguento mais essa igreja, eu vou fugir. Eu não aguento mais essa cidade, eu vou fugir. Eu vou ir para um lugar onde ninguém me conhece, eu vou começar de novo. E você vê que começa novamente, tudo de novo, as mesmas guerras, as mesmas dificuldades, porque você não está entendendo o que Deus está querendo comunicar. Quem está entendendo, diga amém. E Deus permite que haja no teu coração e no meu coração sentimentos de angústia. Você fica em angústia, você não celebra mais a vida, você anda em tristeza. Para você levantar da cama no dia seguinte é uma guerra. Você perdeu dentro de si o ímpeto. Essa geração tem lenha para queimar. Quanto é glorioso a gente sentir a presença de Deus. Mas não é uma expressão de uma canção. É na vida. Eu tenho lenha para queimar porque eu estou diante de Deus, disposto a abandonar os meus pecados, diante do Senhor, no seu altar, derramar o meu coração e dizer: eu continuo sendo uma testemunha de Cristo na terra. Eu tenho aliança com o céu. O diabo e as suas ofertas não vão me levar para uma vida sem Deus. E aí então o Senhor fala que depois de um sentimento de angústia, aí Deus diz: cedo ou logo me buscarão. Aí olha só o que diz 6:1: vinde e tornemos para o Senhor. Olha Oséias falando agora, depois do recado: vinde e tornamos para o Senhor. Ele está dizendo: cara, você cansou, né? Ei, você cansou, né? Não dá mais, né? Você já pensou, desistiu, o casamento foi, o trabalho, você nem sabe o que você continua trabalhando lá. Sabe aquele relacionamento, sabe aquele problema de família que você não aguenta mais, aquelas guerras que só você sabe. Quem está entendendo, diga amém, gente. E você: estou embaixo de angústia, não aguento mais, pastor. E o Senhor está dizendo: eu estou provocando isso. Porque Oséias está dizendo nessa noite, não é o Oséias pregando aqui, eu só estou relatando a carta de Oséias que Deus falou comigo. Marcelo, tu está se sentindo assim, cara? Estou assim.
Eu estou me sentindo um consumidor, eu estou envergonhado de estar diante da tua presença. Porque nos últimos dias tu não encontrou um homem. E eu não vou querer dar carteiraça em Deus agora. Dizer, tu não encontrou um pastor. Deus está preocupado se eu sou pastor, o que eu sou? Deus está preocupado, é no meu CPF mesmo. Ei Marcelo, o que tu pode ter? Senhor, eu cantei, eu tenho lenha para queimar, mas que lenha é essa? Será que não é uma palha? Porque eu não tenho buscado, gente, eu ouvi isso no meu espírito. Porque eu comecei a fazer religiosamente exatamente como eu sempre faço. De orar ao Senhor. E dar um senso de conforto na alma. Eu não sei, talvez você, mas eu estou falando de mim. Eu faço tudo bonitinho, gente. Porque eu entro em guerra pela sua vida. Eu guerrei pelo seu trabalho, eu guerrei pela sua empresa. Eu te cubro de oração. Às vezes as pessoas só falam para mim, eu estou conversando com algumas pessoas aqui, que eu tenho costume, eu estou pescando algo. Opa, eu conversei com, e aí, irmão, como é que tá? Talvez agora estou entregando o jogo. Eu chego para você, não é assim, quem já conversou comigo aqui dentro, não estou dizendo um tempo de discipulado, porque eu estou mais afinco na vida de cada um. Mas eu estou aqui, e aí, como é que tá as coisas, como é que tá uma guerra do quê? E aí, no momento de orar assim, eu digo para o teu filho, ele disse que está em guerra, abre a porta, pai. Ele é teu filho, não deixa Satanás tragar essa vida. Não deixa Satanás roubar o trabalho dele. Foi Deus que abriu a porta. Aquela empresa foi Deus que abriu. Não deixa a crise vir passar por cima. Não deixa essa empresa fechar. Não deixa, em nome de Jesus, ele perder o seu casamento. Aquela esposa que ele diz, está difícil, mas foi Deus que deu. E Satanás quer acabar com tudo, não deixa. É assim que eu faço. E quando eu chego nesses momentos, eu sou amparado por algo que eu estou relatando, que eu tenho o aval de Deus. O Senhor legitimiza isso, só que não para um homem que não tem nada para entregar de si mesmo, porque é só pedir, só consumir, é só pedir, só consumir. Então em alguns momentos Deus tem que gerar algo dentro de nós. Esse afastamento, às vezes, que você pensa, será que Deus me deixou? Será que eu estou orando e Deus não está vindo? Eu estou tentando buscar e não consigo acessar. Talvez você está aqui nessa noite, hoje foi eu ia dizer uma bagunça, mas não, você não trabalha meio a desordem. Foi no meio de um romper de Deus, amém, igreja? Amém. Nós tocamos, acessamos Jesus através das canções nessa noite. São canções em forma de orações, por isso que gera esse efeito. São sentidos bíblicos de uma oração cantada, profética sendo derramada. Nós estamos dizendo que Ele é nosso Yeshua. Ora vem, Senhor Jesus, temos lenha para queimar. Nós estamos declarando e fazendo uma melodia de amor a Deus. Como é que Deus não vem num ambiente desse? Mas nós estamos dizendo de um outro lado da história, aonde nós somos consumidores, pedintes, e não somos homens e mulheres de rendição e entrega. E aí que vem Oséias dizendo: vinde, o convite falando, né? E tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou. 6:1. E aí, olha que Oséias diz: e nos sarará. Oséias está dizendo, o cenário é esse, estamos quebrados. Sabe, parece assim, Oséias reunindo o povo daqueles que sobraram. Vamos parafrasear um pouco a narrativa. Oséias, ele começa a andar pela cidade, e ele começa a dizer, tem um recado de Deus. Estou parafraseando, criando um pano de fundo para linha de raciocínio de entendimento. E Oséias começa a chamar o povo. Eu tenho um recado de Deus, e quem quer ouvir o que Deus tem para falar, que se reúna. Então Oséias reúne talvez um número X de pessoas. E aí agora Oséias diz assim, naquele meio de pessoas, talvez em outros momentos eram homens casados, mulheres casadas, mães de filhos, pais de filhos, e que num determinado momento perderam os filhos, homens que vieram para aquele ajuntamento, para aquela reunião, que já não vieram mais com as suas esposas, porque elas já não fazem mais parte da vida dele. Talvez vieram mulheres ali, que em outro momento estavam com seus maridos, e naquele apelo de Oséias vieram sozinhas. Por quê? Porque nesse intervalo de tempo eles andaram distantes, e Satanás colocou outras propostas e roubou aquele homem daquela mulher, porque colocou outro no lugar e vice-versa. E agora então é nesse sentido que eles vêm despedaçados. Eles chegam para aquela reunião para ouvir o recado de Deus, e
E Oséias olha para ele e diz: eu conheço a sua vida, eu já te vi muito melhor do que eu te vejo hoje. Eu já te vi num cenário muito melhor do que o cenário que você está hoje. Eu vi o seu ministério tão mais ativo como hoje você está. Eu vi, talvez parafraseando, me permita nessa noite gerar isso no teu espírito. Era Deus dizendo através de Oséias: as suas orações já foram mais fervorosas. Você já teve linhas de preocupação e rendição ao reino. Você não conseguia dormir porque você se preocupava, nem que fosse para ter medo de ter sonhos ruins de noite. Você orava pelo seu alimento. Você andava na rua, andava no trabalho, procurando uma, sabe, eu estou com saudade. Eu preciso falar algumas coisas hoje aqui. Eu preciso. Nós perdemos algumas características, nem que fale mal, mas que fale. Crente chato. Talvez você vai pensar agora, não tem, você na sua empresa não tem um crente chato. Sabe aquele crente chato que só fala de Bíblia, só fala de Jesus? Sabe aquele crente chato que não tem outro assunto, só quer falar de Jesus, só quer te convidar para ir para a igreja? Que nós tínhamos, você vai, aquele cara andava por lá perto, era um cara cheio de Deus, um cara que pingava óleo, era um cara que dobrava o joelho, ele sentia a presença de Deus, ele ia para o culto e ele dizia: hoje eu não durmo porque eu vou ganhar essa cidade para Jesus. E ele ia para casa, ele orava, e ele acordava de madrugada, ele tinha propósito, oração, jejum, estudo, palavra. Ele queimava por Jesus. Ele dizia: o primeiro mandamento é o meu, amar Deus sobre todas as coisas. E você parava lá do cara, e aí cara, não sei quem, e Jesus, cara, quero te fazer um convite, vai ter um pregador na igreja, domingo nós vamos ter um culto, e tal, você está com problema, se você botar Jesus no teu casamento, Deus vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história. Era um crente chato, e que muitas vezes ninguém queria ficar perto. Mas hoje nós somos crentes 007, James Bond. Ninguém sabe, porque nós perdemos, sabe o que? Não é que a gente se tornou mais educado, não é porque a gente parou de ser chato, nós estamos andando escondido. Nós não, ou talvez, escute isso, e isso me preocupa, mas eu sou pastor e não vou levar nada para casa. Talvez você não tenha nada para dar, talvez você até se preocupa. Talvez se você abrir a boca, você vai dizer: mas como que crente tu andava olhando essas coisas no celular aí? Ué, tu tá no mesmo grupo de WhatsApp que eu tô? Lá só aparece porcaria. Como é que tu consegue ser crente e acessar essas coisas, cara? Ou você dizer: vamos domingo lá na igreja, Deus tem uma palavra para você, dizer: mas se é para ser crente, como eu já ouvi, escute, eu tenho testemunho sobre isso. Tinha uma filha que foi para a igreja, não aqui, e ela foi impactada por Deus. E ela queria agora, ela vê na casa dela os pais em briga, aquela casa toda em desordem. E ela então foi para a igreja, Deus pegou ela por dentro, ela chegou em casa e agora ela queria levar Jesus. Dizer: o pai e a mãe têm que ir para a igreja, o pai e a mãe precisam de Jesus. Se eles irem para a igreja, Deus vai mudar a história e tal, tal. E é bonito, de fato isso acontece, porque Deus é que faz a obra. Aí chegou um dia que ela tanto insistiu, sabe o que a mãe falou para ela? A mãe disse assim: ó, minha filha, eu te amo, mas se é para ir para a igreja, para ser crente como tu é, eu não vou. Tu só me desobedece, tu me desonra, e assim por diante. Nós ouvimos, sabe o que eu estou falando, né, mano? Aquela filha daquela mulher, daquela mãe, disse assim que ela, naquele momento, ela olhou para dentro dela e disse assim: meu Deus, eu não sou a mensagem em vida daquilo que eu estou pregando. Porque ela tinha um desejo de levar as pessoas, para as pessoas se encontrar com Deus, mas ela não estava vivendo isso. Era mais ou menos a mãe dizendo: se Deus transformar a tua vida, eu vou dar crédito para mim também estar lá, porque se Deus mudou a tu, Deus pode mudar a mim, mas enquanto eu não ver mudança na tua vida, eu também não preciso falar, porque se é para ser igual tu, eu prefiro não ir. Essa foi a expressão da mãe para a filha. E aí me preocupa, é nesse contexto, voltando para a Bíblia para nós concluir a mensagem. Aí vem Oséias, então 6:1, e diz assim: vinde, quem está comigo aí, diz amém. Amém. E tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou. Aí Oséias diz: e nos sarará. O desejo de Deus: fez a ferida e a ligará. Aí vamos para o 3.
e último. Aí então Oséias diz assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Amém? Aí Oséias está dizendo algo assim: eu já te vi nesses lugares, você já foi muito melhor do que você está vivendo hoje. Vocês estão entendendo o apelo que está acontecendo ali? Aí Oséias então libera uma palavra: e conheçamos e prossigamos. Oséias está dizendo, a partir desse momento, depois que Deus gerou angústia, Ele se retirou, Ele fez a ferida, mas Ele sara, Ele revigora todas as coisas, Ele devolve ao estado original, Ele nos reposiciona onde um dia nós o abandonamos e perdemos Ele no meio da caminhada. Aí Oséias está dizendo, eu vou dar a chave. E aí nesse momento então Oséias está dizendo que nós precisamos conhecer a Deus e prosseguir. Oséias está dizendo, nós não podemos parar nesse tempo dessa caminhada. Não basta nós termos apenas uma experiência com Deus, mas a continuidade de permanecer, a continuidade que significa prosseguir a conhecer ao Senhor. Ele está dizendo, essa é a saída como a alva é certa, e Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Vocês entenderam? Diga amém. Amém. Como a conclusão desse texto, talvez você veio para cá e a sua vida, a sua espiritualidade não está tão boa assim. Ou talvez você está aqui, pastor, mas eu estou queimando por Jesus. Glória a Deus. Foi muito pontual, Dani, quando tu mandou as pessoas darem as mãos, porque nós cremos no espírito de também de transferência daquilo que nós carregamos. E eu creio que nessa noite, com uma intensidade do que nós vivemos aqui e estamos vivendo, nós conseguimos acessar ao céu. Amém, igreja? Amém. Isso é um significado que Deus está nessa casa. E agora eu vou te dizer algo. Se nós reconhecemos que Deus está aqui, se nós acessamos Deus, o que impede de você viver então tudo aquilo que você espera diante dele? O que impede de você viver o sobrenatural? O que impede você de tocar em Jesus de um jeito que Deus vai gerar uma transformação na sua vida? Talvez você está no mesmo cenário. Você sente, parece que Deus se retirou. Você sente, parece que Deus, Ele teve que sair de áreas da sua vida, para gerar na sua vida um senso de angústia. Porque Deus está dizendo, para quê? Para que eles me busquem, eles reconheçam que sem mim não vai ser possível, eles entenderem que uma vida sem Deus, ela não vai longe, são logo seu caminho de destruição. Deus está dizendo por quê? Por uma boa e ótima razão. Deus está dizendo, é uma palavra que eu tenho para o meu povo, e você é um homem e uma mulher escolhida de Deus. Dá para dizer glória a Deus por isso? Por isso que por mais, escute isso, por mais talvez que você queira fugir, você não vai conseguir. Você foi marcado por Deus. João 15:16, a Bíblia diz, não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Vocês estão entendendo que debaixo de uma vontade suprema, de um Deus que decidiu nos escolher e nos amar, não tem como nós fugirmos da sua presença? Se você está nessa noite, eu quero convidar você a se colocar de pé.